Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos o vídeo da escola dominical, lição de número 6. Estávamos afastados por motivo de saúde, uma pedrinha que deu no rim, nos debilitou, fiquei sem condições fisicamente de gravar as aulas. Mas graças a Deus estamos aqui para gravar essa aula maravilhosa, que é a lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, a lição 6 de 19 de fevereiro, próximo domingo, a sexualidade humana, dentro do tema ainda desse trimestre, a raça humana, origem, queda e redenção. Estamos aqui, irmãos, para apresentarmos um subsídio. Não vamos comentar a lição, porque domingo quem comenta a lição é o professor. E nós ouvimos de alguns irmãos nossos dizendo: pastor, se o senhor gravar lá, eu vou assistir a aula, daí não precisa ir na escola dominical. Não, você precisa sim ir na escola dominical. Mas isso não impede de usarmos alguns pontos. Vamos começar pelo texto áureo, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixai o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Mateus 19, 4 e 5. A verdade prática: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Criador, de Deus Criador. Objetivo geral que vai estar na lição para o professor comentar será mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Os objetivos específicos da lição: conceituar a palavra sexo, nós vamos fazer isso aqui também, enfatizar que Deus criou apenas dois sexos, elencar os objetivos da sexualidade humana, apontar as distorções da sexualidade. O ponto central da nossa lição é a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Bem, vamos conceituar então, apresentar o conceito de sexo e sexualidade. Sexo é a conformação física, é orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes papel específico na reprodução. A palavra sexo pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática das atividades sexuais. Sexualidade é o conjunto de caracteres especiais externos ou internos determinados pelo sexo do indivíduo. Por exemplo, tem o órgão genital da mulher, externo, e tem o útero, que é um órgão interno. Os dois sexos criados por Deus. Deus criou apenas dois sexos, masculino e feminino. Isso nós vamos falando desde o início da primeira lição. Deus, macho e fêmea, os criou. Deus não criou dois machos, Deus não criou duas fêmeas. A Bíblia é bem clara. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas os criou, Gênesis 1 e 27. O relacionamento sexual é para ser desfrutado com a pessoa certa no casamento. Olha o que diz esse texto, Provérbios, né? Capítulo 5, versículo 15 a 19. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço, derramam-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de água, sejam para ti só, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Então o que nós temos a dizer desse texto? Beba água da sua própria cisterna.
é feita para você tomar, para você matar a sua sede. A sua esposa é a fonte da sua alegria. Não é nem para você procurar outra externa, outra fonte, e nem dividir a sua fonte. Então, o relacionamento sexual foi feito para ser desfrutado com a pessoa certa no casamento. Sexo somente no casamento. A legitimidade cristã para a satisfação dos apetites sexuais entre um homem e uma mulher restringe-se ao casamento monogâmico. 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 9. Todas as práticas toda prática, sexual fora disso constitui sexo ilícito, constitui-se um pecado contra Deus. Nós vamos ver que não é somente contra Deus, mas as suas consequências. E temos também distorções sexuais. Por distorções sexuais nos referimos às práticas sexuais dadas pela Bíblia Sagrada. E quais são essas distorções sexuais? Primeiro, adultério, prostituição, fornicação, homossexualismo e ideologia de gênero. Vamos apresentar cada um aqui, vamos falar alguma coisa de cada um para lhe ajudar na lição de domingo. O slide está disponível. Se você precisar, mande seu e-mail, comente, envia para mim, deixe seu e-mail e eu enviarei com muito prazer esse slide para você. Lá você pode mudar, você pode acrescentar o conteúdo da lição para comentar no domingo de manhã. Adultério. O adultério é estritamente proibido, tanto no Antigo Testamento, que é o 7º mandamento, Êxodo 20:14, e Deuteronômio 5:18 diz que era punido sob a lei com morte por apedrejamento. No Novo Testamento, logicamente, Jesus morre na cruz, vem a graça, a plenitude dos tempos, e continua sendo um pecado, continua sendo proibido. Só não temos essa sentença mais, porque Jesus já cumpriu a lei, e não que ele aboliu, não que ele veio destruir a lei, ele veio cumprir. Mas enfim, não há mais essa condenação, mas a condenação é um pouquinho pior, nós vamos ver isso. O adultério, as consequências do adultério, olhe bem, irmãos, ele ofende a Deus, transgride seus mandamentos, é uma ofensa para toda a família, traz prejuízos muitas vezes irreparáveis. Pai para um lado, esposo para um lado, marido para o outro, filhos se dispersam da família, causando danos morais e espirituais e muitas vezes irreparáveis. E a pior consequência, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9 a 10. Prostituição. O autor da carta aos Hebreus diz: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Mas aos adúlteros e aos que se dão à prostituição, Deus os julgará. Então nós temos a luz da palavra de Deus, em que Deus vai julgar os adúlteros e os que praticam a prostituição. Então ele nos aconselha, Deus condena a prostituição. E por condenar a prostituição, Deus diz em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve: abstenha-se da prostituição. Por que nos abstermos? Porque a prostituição, ela profana o templo do Espírito Santo. E quem é o templo do Espírito Santo? Sou eu, é você, somos nós, irmãos, que formamos o corpo de Cristo, a habitação do Espírito Santo. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Não profane esse templo. Fornicação. Fornicação é a prática sexual antes do casamento, entre solteiros. Para prevenir isso, Paulo orienta: olha, aquele que não aguenta, case. Não faça errado. Ande pela linha certa. Case. Não se abrace. Um comentário que eu extraí aqui de um escritor, não o escritor agora, mas a união estável, de acordo com a lei civil brasileira, existe quando duas pessoas se unem, dividindo seus trabalhos e despesas. Dentro da união estável,
muita gente entende que há uma fornicação, mas há de ver, há de se prestar atenção no detalhe. Às vezes a esposa aceita Jesus, quer seguir a Cristo, mas o esposo não quer, ou vice-versa. Então temos que analisar com cuidado a união estável. Se podemos, na verdade, acusar, nós não podemos de nada mesmo. Nós devemos pregar contra o pecado. Nós devemos trazer as pessoas ao caminho que é Jesus Cristo. E próprio Hebreus, que nós lemos agora há pouco, diz que Deus o julgará e não nós. Mas nós precisamos mostrar a verdade. Nós precisamos mostrar o caminho que é Cristo. Homossexualidade. Chegamos agora num assunto, né, que é polêmico. Vamos ver. Homossexualidade é uma característica atribuída aos seres vivos que se sentem atraídos, seja fisicamente, esteticamente ou emocionalmente, por outro ser vivo que possua o mesmo sexo biológico. Um homem atraído por outro homem, uma mulher por outra mulher. Dentre as múltiplas vertentes da sexualidade humana, a homossexualidade se destaca como o tema mais controverso. E nós vamos ver isso nessa lição. E nós vemos isso no dia a dia também. É muito controverso, é muito difícil. Tem gente que não gosta de falar nesse assunto, preza por uma santidade. Ah, é pecado e pronto, acabou. Não, nós temos que trazer à luz das Escrituras, à luz cientificamente falando, trazermos a verdade sobre esse tema. Qualquer abordagem, irmãos, sobre a homossexualidade merece atenção e requer considerações do âmbito jurídico, social, familiar, religioso, antropológico, filosófico, neurobiológico e psicológico, que sofrem esse âmbito que eu citei, eles sofrem, né, mudanças contínuas ao longo do tempo. Então nós precisamos ter essas considerações. E vamos aqui mostrar o que é preconceito e conceito. Eu vou fazer um conceito da homossexualidade, mas antes eu quero lhe mostrar o que é preconceito. O preconceito consiste em pré-estabelecer juízo de valor, sem as devidas considerações de fatores importantes relacionados ao histórico de vida do indivíduo. Eu vejo a pessoa, olho o seu modo, a sua forma de agir, a sua forma de falar, de conversar, não procuro nenhuma, digamos assim, simplesmente eu estabeleço a minha opinião, sem conhecimento de causa, sem ter algum estudo ou algo, e digo, não, essa pessoa é isso. Isso é preconceito, isso não é bíblico, isso não é evangelho. Isso é um preconceito que fere as pessoas. Eu tenho que me preocupar com as pessoas, mas eu não posso aceitar o pecado. Eu tenho que respeitar as pessoas, eu não posso fazer um preconceito das pessoas, mas eu não posso aceitar o pecado. Então, não seja preconceituoso. Estude, leia, analise, pesquise antes de você julgar ou falar qualquer coisa. Conceito significa definir ou formular uma ideia. É aquilo que a mente concebe ou entende. É uma ideia, é uma noção, representação geral de uma realidade. Então você vê que o conceito é diferente. O conceito você vai ter uma ideia. O conceito você vai conhecer. O conceito você vai falar com propriedade, ao contrário do pré-conceito. Vamos em frente? Por exemplo, nós vamos agora conceituar a homossexualidade. Não vamos fazer um preconceito. A homossexualidade é isso, o que nós ouvimos muito na nossa vida, de muitos anos. Homossexualidade é frescura. Não, não é. A homossexualidade é doença. Não, não é doença. Por isso não se usa mais o termo homossexualismo, que o ismo indica uma doença, mas usa-se homossexualidade porque não é uma doença. Nós vamos descobrir mais para frente, aguente aí um pouquinho.
Conceituando a homossexualidade. Homoafetividade é um termo que literalmente se refere à manifestação de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Comportamento homossexual consiste em práticas sexuais efetivas entre pessoas do mesmo sexo. Homossexual é uma palavra resultante da conjunção do termo grego homos, que significa igual, como o termo latim sexus, que significa sinônimo de sexo, termo usado pela primeira vez em 1869 pelo escritor e jornalista austríaco Karl Kertenbeck. Acho que é isso, meu inglês não é dos mais perfeito. Gay. Gay é um termo de origem inglesa e seu significado foi alterado com o tempo, circunstâncias históricas e contexto social. Até o início da Idade Média, o termo gay não possuía conotação sexual. Até o século XVII, passou a ser relacionado a um comportamento imoral. Somente depois, após a Segunda Guerra Mundial, passou a ser associado ao comportamento homossexual masculino e atualmente ao feminino. Bissexualidade é uma orientação sexual referente às pessoas que são atraídas por pessoas do mesmo sexo e de sexo oposto. Você está entendendo? Eu estou conceituando. Eu não estou fazendo um preconceito de todo esse assunto, mas eu estou conceituando, eu estou trazendo fatos históricos, coisas que aconteceram durante o caminhar da humanidade, que trouxe esses nomes a qual eles são tratados. Travesti refere-se a pessoas que sentem prazer em se comportarem como pessoas de sexo oposto, caracterizando com roupas, maquiagem e outros adereços. Pansexualidade é caracterizado por atração sexual por qualquer pessoa ou coisa, como animais e vegetais. O termo pansexual deriva do grego. Tudo. Pan é tudo, todos. Transsexualidade, no qual pessoas nascem com um sexo biologicamente definido, como macho e fêmea, mas sentem como se estivesse preso a um corpo que não lhe corresponde atualmente. Então você pode notar e você vai descobrir que a sexualidade de uma pessoa é difícil de descobrir até que ela declare. Eu não posso, por a pessoa ter um trejeito ou alguma dica, dizer que ela é alguma desses conceitos que eu estou apresentando. Não, eu tenho que conhecer, mas ainda assim, somente quando a pessoa se revelar é que eu vou ter a certeza de como ela se comporta dentro da sua sexualidade. Deus abomina a prática homossexual. A tal prática no Antigo Testamento era punida com a morte. E é proibida em toda a Escritura Sagrada, que é a fonte da nossa fé, que é o que nós cremos, que é o que nós seguimos. A Bíblia condena a prática homossexual, quer masculino, quer feminino. A Bíblia não só condena a homossexualidade, mas a Bíblia condena, como já mostramos aqui, o sexo fora do casamento. A Bíblia condena o adultério. A Bíblia condena a prostituição. A Bíblia condena o sexo entre solteiro, a fornicação. Nós estamos falando do assunto da homossexualidade porque é um dos temas da lição, porque é complexo trazer aqui um esclarecimento a todos. A Bíblia condena, embora o fato de Deus, a Bíblia, a igreja se oponham à homossexualidade, não há termo em reconhecer que todos os homens são igualmente pecadores. Eu posso não ser um homossexual, mas posso ser um pecador. A homossexualidade não é um pecado, não existe só esse pecado, existe vários, mas nós estamos falando dele por ser um tema da lição. Então todos nós precisamos, somos carentes da graça, da misericórdia, do perdão divino, alcançado mediante a fé em Cristo. Deus ama os homossexuais como qualquer outro ser humano. Portanto, é ilógico atribuir a palavra homofobia
o significado de crítica ao comportamento homossexual, seja por argumento jurídico, científico ou religioso. O evangelho que nós pregamos, se algum homossexual quiser aceitar a Cristo e mudar de vida, Deus vai perdoá-lo, Deus vai amá-lo da mesma forma em que que pratica prostituição também quer aceitar a Cristo. Deus vai amar da mesma forma o adúltero que quer deixar essa vida e seguir uma vida reta diante de Deus. Com Deus não há discriminação, não há racismo, não há homofobia. Então é ilógico atribuir a palavra homofobia ao Evangelho. Nós, pregando o Evangelho, nós pregamos contra o pecado, não contra as pessoas. Essa é a nossa missão na face da terra, dizer o que é pecado e nos afastarmos dele. Apesar do processo das neurociências, o conhecimento sobre as determinantes da orientação sexual humana contida ainda é insuficiente. Não há nenhum elenco de fatores até o momento que explique completamente todos os padrões homossexuais. Homossexuais. Quem faz esse comentário é Carmita Abdu. Então não há cientificamente comprovado, não há nada que traga, que esclareça completamente os padrões homossexuais. Doutora Levi, eu não provei que a homossexualidade é genética. Nem encontrei uma causa genética para a homossexualidade. Eu não demonstrei que homens nascem gay. Esse é um erro mais comum que as pessoas cometem ao interpretar muitas pesquisas. Eu também não localizei o núcleo gay no cérebro. Eu examinei o cérebro adulto, logo não sabemos se as diferenças que eu encontrei são de nascença ou se aparecem depois. Isso é a palavra de um doutor, não é a minha palavra, não é eu que estou dizendo, mas é um doutor que expôs o seu comentário. Embora reconheça, Claudemir Soares diz, embora reconheça que existam leões e pinguins que preferem indivíduos do mesmo sexo, eu compreendo que os animais são guiados apenas pelo instinto e reagem a estímulos sensoriais de maneira impetuosa. O homem, ao contrário, tem a faculdade de agir de acordo com a razão, assim domar seus apetites primitivos para não ser dominados por ele. Eu não posso comparar os homossexuais com animais de maneira nenhuma. O ser humano, ele é um ser pensante. Ele é um ser que toma decisão por si mesmo. Ele é racional. E não posso dizer porque um leão faz isso, o ser humano tem o direito ou tem a mesma capacidade de fazer. Não, o ser humano tem direito de escolha. O ser humano não é igual. Eu não vou caracterizar você igual a um animal de forma nenhuma. Você é muito mais. Você é um criado à imagem e à semelhança de seu Criador. Então não tem como eu associar essa prática de animais que agem por instinto com a pessoa inteligente da forma que você é. A escolha está com você. Vamos ver para frente? Embora os homossexuais não sejam responsáveis por orientação homossexual, são responsáveis pelo que fazem. Há escolhas a serem feitas, quem fala isso é Foster. E para os cristãos que se descobrem com a orientação homossexual, essas escolhas devem ser feitas à luz da verdade e da graça de Deus. Em geral, existem 3 opções básicas para esse indivíduo. Eu diria não só para esse, mas para todos. Mudar, controlar ou se render ao pecado. Viu como eu não posso te comparar ao animal, eu não posso te equilibrar nessa mesma balança? Não, você é muito mais do que isso. Aí você faz a sua escolha. Ou você muda, ou você controla, ou você se rende. Mas você tem uma escolha. Homossexualidade, como eu falei, não pode ser homossexualismo. Não é uma doença. Porque se fosse uma doença,
então seria pecado. Eu tive câncer em 2003, fui curado pela graça e a misericórdia de Deus. E o câncer não é associado a um pecado. Por quê? Porque é uma doença. A homossexualidade não é uma doença. Por isso não usamos o homossexualismo. Embora não seja uma doença, a egodistonia, que consiste na insatisfação com a sua orientação sexual, pode ser tratada, visando a tão almejada paz interior. Porque muitas pessoas pensam que assumir o lado homossexual vai tornar essa pessoa mais feliz. E muitas vezes, até mesmo praticando, essas pessoas são infelizes. E tem dúvida em procurar uma cura, não cura, mas procurar uma orientação, ser tratado, não como uma doença. Não como, muita gente às vezes até pensa que é até contagioso. Não. Às vezes essas pessoas precisam muito mais de um abraço do que eu. Então, peça a Deus discernimento, estude, conheça o assunto. Não brinque com essas coisas que vai ferir o sentimento das pessoas. Fale a verdade, movida pelo Espírito de Deus, não pelos seus preconceitos. É pecado. Devemos pregar contra o pecado, mas não contra as pessoas. Nós devemos amar as pessoas, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Tenho sempre falado isso. E diante dessa possibilidade de ser tratado, para isso existem várias abordagens terapêuticas modernas e centradas na necessidade do cliente, como ADI, abordagem direta do inconsciente, tem a dessensibilização e reprocessamento, terapia racional do comportamento, terapia do contexto específico, logoterapia, terapia reparativa, análise tradicional, transacional e várias outras. O que eu fico assim pensando às vezes, por exemplo, se eu estou com dor de dente, eu não vou a um ortopedista. Se eu estou com um problema na coluna, eu não procuro um ginecologista, eu vou onde? Eu vou no médico específico. E muitas pessoas, às vezes, surge o comportamento e elas procuram uma orientação com pessoas que não conhecem, que não sabem do assunto. Nós temos uma profissão nova e o sexólogo, que é novo, ainda estão descobrindo, mas está crescendo muito. Dentro da igreja, muitas pessoas não têm, assim, eu sei que a psicologia é uma bênção de Deus, são profissionais capacitados, gabaritados por Deus, mas muitas pessoas estão deixando o aconselhamento pastoral para procurar um psicólogo. Não, procure um pastor capacitado, que vai lhe orientar melhor, às vezes, do que um psicólogo. Mas há casos em que você deve procurar um psicólogo também, e há casos que você deve procurar essas medidas no slide à direita. Consiste movimento homossexual consiste na mobilização orquestrada de várias entidades, na maioria dos países, para promover e defender a ideologia homossexual. Seria totalmente natural, ou é totalmente natural, defender a ideia. A pessoa que quer ser assim, seria totalmente natural ela defender. Mas o que não é natural é ser exclusivista. Eu tenho que respeitar o direito do outro. Eu posso pregar contra o pecado. Mas isso não quer dizer que eu tenho que excluir essas pessoas da sociedade ou do meu convívio, de forma nenhuma. Porque se eu excluir o homossexual do meu convívio, da sociedade, como eu vou pregar para ele? E o que acontece com um grupo, eu estou dizendo não com todos, mas é um grupo, é um movimento, é algumas pessoas que eles tentam mudar o uso da palavra, das palavras como marido e mulher, substituindo por parceiros e companheiros. Suprir o termo homossexual, que possui uma conotação científica, e substituir por um gay, um termo mais suave, mais popular. Enfatizar os sentimentos, mais o que as suas práticas sexuais. Então eles mexerem com os sentimentos das pessoas. Reivindicar direitos exclusivos.
deturpação do significado literal das palavras e seus conceitos, como homofobia. Tudo é homofobia, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu represento, para eles é homofobia, e não é, na verdade não é. Diante da lei, nós temos um país livre, onde nós podemos apresentar as nossas ideias, eles têm as ideias deles, ele só não pode ser exclusivista. A Constituição brasileira, ela permite nós pregarmos o Evangelho. Difundir sua ideologia em todos os níveis educacionais, promovendo a formação de uma nova geração bissexual, hedonista e anticristã. Querem ensinar nossos filhos na escola de que isso é uma normalidade, e nós não sabemos que não é normal. Pode ter se tornado comum, mas não é normal. O normal é como Deus criou, macho e fêmea. E com isso eles investem na militância política agressiva contra todos que se manifestam opinião contrária à ideologia homossexual. Destruir os valores, principalmente morais, religiosos e familiares. Nós vemos hoje em dia os valores morais estão sendo deixados de lado. Com isso, filho não respeita pai, nem mãe, o mais novo não respeita o mais velho, não há educação, há uma geração onde se pode fazer tudo da forma que quer, e não é assim. Eu preciso respeitar o direito do outro. Influenciar a sociedade através de todos os recursos midiáticos. Eles usam muito a mídia para dizer que nós estamos sufocando, para dizer que nós estamos com homofobia, e não é isso que o Evangelho faz. Nós estamos aqui para pregar a verdade do pecado, não contra as pessoas. Não para fazermos um preconceito, não para discriminarmos de forma nenhuma. Nós sempre vamos dizer que o que é pecado, lá no passado, em Sodoma e Gomorra, foi pecado, hoje aqui continua sendo pecado. A atualidade de Sodoma e Gomorra, após milênios, o juízo divino culminou na destruição de Sodoma e Gomorra. Ainda chama a atenção da humanidade. Certamente a homossexualidade não foi o único pecado. Dessa forma, as cidades, embora seja mais lembrado, não foi o único, mas até hoje é o mais lembrado. Para vocês terem uma ideia, o profeta Isaías falava de Sodoma sobre a sua hipocrisia e injustiça. Jeremias enfatizava o adultério, o engano e a perversidade nestas duas cidades. Ezequiel refere-se a Sodoma e Gomorra da sua arrogância e ganância e descaso com os pobres. Você vê que tudo isso nós pregamos. Se você fosse um aluno assíduo da escola dominical da Assembleia de Deus, que tem a revista da CPAD, você ia ver que a lição passada falava de um governo divino em mãos humanas, falava da injustiça social que acontece, falava de privilégio. Nós falamos dos pecados de todos, nós não somos exclusivistas, nenhuma só tecla. Então todos esses que estão relacionados aí do lado, nós também tratamos na escola dominical. Então não é uma perseguição a pessoas, mas é uma declaração. O nosso evangelho sempre foi pecado lá no Antigo Testamento e hoje continua sendo pecado. A essência do evangelho consiste em viver segundo o propósito de obediência a Deus em todas as circunstâncias. Sendo assim, é um grande erro focar apenas em determinados pecados, tornando-se condescendentes com outros, e que podem ser bem piores do ponto de vista divino. O próprio Jesus disse que haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra. Então vocês veem que muitas pessoas podem colocar a homossexualidade, o adultério como, meu Deus, isso é o fim do mundo. Não, mas mentir também é pecado. Nós devemos pregar contra a mentira. E nem por isso o mentiroso vai me processar, porque é mentira. Então é isso que eu quero que você entenda. Nós estamos pregando contra o pecado, para livrarmos as pessoas. Se você acreditar, tudo bem, amém.
Deus vai lhe perdoar, Deus vai lhe restaurar, Deus vai trazer você. Se você não acreditar, nós não podemos pegar esse evangelho e enfiar a goela abaixo. Não posso empurrar o evangelho, até porque não sou eu que te convenço do pecado, é o Espírito Santo. Então não podemos simplesmente pegar e dizer um pecado é pior do que o outro, apesar que a Bíblia faz distinção de dois pecados. O que peca contra o Espírito Santo, que contra o Espírito Santo, ele não tem mais perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Mas a blasfêmia do Espírito Santo é pregar contra ele depois que você já conhece a verdade. Quem não conhece a verdade, ele pode até blasfemar, mas ainda o perdão é alcançado, porque ele tem um escudo chamado ignorância. Não conhece, não sabe como que é. E o pecado do adultério, porque quem adultera peca contra o próprio corpo. A ideologia de gênero, definindo a ideologia de gênero. É a teoria de que o gênero de uma pessoa não é determinado no seu nascimento. Ou seja, uma pessoa pode ser um homem ou uma mulher, independente do sexo com que nasceu. A verdade bíblica sobre a falsa teoria da ideologia de gênero, a construção social e cultural pode influenciar o indivíduo de forma positiva ou negativa, mas isso não poderá invalidar a verdade divina de que Deus criou os seres humanos com sexo definido, ou seja, o ser humano não nasce sexualmente neutro. Até porque são 46 cromossomos, 23 masculino e 23 feminino. E o último cromossomo vai dizer se ele é macho ou se ele é fêmea. Se for X, é fêmea. Se for Y, é macho. Então, não existe outro gênero, não existe um terceiro. Isso cientificamente comprovado. Se você pegar os cromossomos, são 23 e 23. Se nascer com a menos, vem com anomalia. Deus criou dois sexos anatomicamente distintos e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Postura doutrinária da igreja. Nesse contexto, a atuação da igreja consiste basicamente na transmissão de valores cristãos, que norteiam o comportamento ético e moral de seus membros, com atenção especial para crianças, adolescentes e jovens de sua comunidade. Deuteronômio 6, 5 a 7. Então nós temos que ter essa